Olá, lindonas, graça e paz. Você está pronta para mais um momento devocional? Hoje a gente vai ficar com o capítulo 6, versículo 12 do livro da semana, que é Levítico. Cadê sua lenha? De que fogo a gente está falando? Que fogo é esse? Bom, a gente está aqui ainda naquelas deliberações, naquelas ordenanças, naquelas orientações aos levitas, aos sacerdotes, de como o Senhor queria o culto prestado a Ele. Sim, se o culto é para Deus, tem que agradar a Deus. E quem sabe melhor o que agrada a Deus do que o próprio Deus, né? Então, nada que vem de nós tem esse potencial. Primeiro vem de Deus, nós recebemos e nós fazemos. Assim foi com Moisés, assim foi com os sacerdotes, os levitas, eles receberam as orientações. E o culto, ele então seguiria aqueles ditames de Deus. Nesse trecho aqui, Deus está dando assim uma orientação bem clara sobre como deveria ser tratado o fogo. Mas que fogo era esse? Ainda nem tinha acontecido a inauguração ainda nesse capítulo 6, você vai ver no capítulo 9, que é quando aparece realmente esse fogo. Todo sendo aprontado, todos os móveis, os utensílios, inclusive o sacrifício. O holocausto estava posto sobre o altar do holocausto, todo o povo reunido, tudo direitinho como Deus tinha falado. Isso era a tarefa do homem, mas havia uma coisa que só Deus poderia fazer. Tinha que começar em Deus, e isso era o fogo. Você vai ver que Deus mandou fogo do céu. Esse fogo era muito especial. Era um fogo que nasceu de Deus e veio até nós. E esse fogo não veio para qualquer lugar. Esse fogo foi especialmente designado para o altar de holocausto. Você já sabe que o sacrifício de holocausto, essa oferta era totalmente queimada. E ela tinha um único intuito: pedir, clamar pelo perdão dos pecados. Mais tarde a gente vai ver que isso foi totalmente cumprido no sacrifício perfeito, no Cordeiro sem mancha, que foi o nosso amado Senhor Jesus. Mas todo esse altar preparado e o fogo vindo de Deus foi um marco inaugural no culto ao Senhor ali no tabernáculo. Uma vez aceso esse fogo no altar de holocausto, dali foi retirada brasa, foi tirado ali o fogo para levar para dentro. Isso era no átrio, um lugar fora das cobertas, né? Então tinha o átrio, onde estava aí o altar de holocausto, e dali, desse altar de holocausto, era tirado, então, eram tiradas essas brasas para levar para dentro, para acender o candelabro, para acender o altar de incenso. Depois essas brasas também eram colocadas dentro do incensário para levar para o lugar santíssimo, onde era movimentado, né? E o lugar enchia-se de fumaça. Esse fogo, não apenas por aquele momento do sacrifício, mas por tudo o que ele geraria. Coisa linda, né? O fogo do Senhor, o movimento do céu começa quando o Senhor Jesus, ele morre pelos nossos pecados, quando ele é consumido por nossa causa. Como o profeta Isaías vai profetizar, por nossa causa, pelos nossos problemas, pecados, pelas nossas falhas, ele foi consumido. E só a partir deste sacrifício aceito, só no momento em que eu me identifico com esse sacrifício que é feito por minha causa, é que todo o resto faz sentido. Então hoje a gente encontra assim até algumas pessoas muito equivocadas, que são amigos do Evangelho, né? Elas não se comprometem com esse primeiro momento, esse altar de holocausto, esse sacrifício pelo pecado. Elas não se comprometem com o sacrifício pelo seu pecado, mas elas querem participar do culto. Então, todo o fogo para o culto, ele é nascido no sacrifício primeiro e perfeito de Cristo por nós. Bom, já entendemos então que o fogo só serve o original, né? Tem que ser o original, e a origem desse fogo é Deus, passando pelo altar de holocausto. Mas a determinação do versículo é que esse fogo não pode se apagar. Quem deve então manter esse fogo aceso? Bom, Deus já mandou o fogo,
mas não é tarefa dele manter esse fogo aceso. Mas a ordem foi dada. O fogo deve arder constantemente, não pode apagar. Eu acho que eu já dei até a cola, né? No começo eu falei que o livro de Levítico, ele é voltado para o trabalho sacerdotal. Então, eram os sacerdotes que deveriam manter esse fogo aceso. Esse fogo não tinha nada de místico, ele não tinha nada de mágico, ele não tinha nada de espiritual, é fogo, fogo mesmo, que veio do céu. E depois que ele acendeu, cabia ao sacerdote manter esse fogo funcionando o tempo inteiro. Não precisa de muita imaginação para entender como é que era o mecanismo, né? Como manter esse fogo aceso. Então, os sacerdotes trabalhavam duro, não era moleza. Eles tinham, aí pertinho mesmo você vai encontrar essa informação, que mudar, né, que recolocar essa lenha todas as manhãs. Então imagina, os sacerdotes eles acordavam mais cedo, eles iam atrás dessa lenha, eles aparelhavam as lenhas, a lenha era toda cortada, toda arrumadinha e era colocada ali para reposição, todas as manhãs. Não adianta a gente querer viver de fogo velho, né? Até porque fogo é uma ideia interessante, porque ele consome aquilo que ele está queimando. Então o sacerdote ele precisava limpar toda a cinza, tirar todo o resto. E aí a gente já começa a pensar, né, que por mais que a gente tenha queimado por Deus, por mais que a gente esteja apaixonadíssimo pelo Senhor, por mais que a gente tenha sentido coisas incríveis, extraordinárias na presença do Senhor, se foi ontem, já virou cinza. E precisamos limpar essa cinza, porque até o acúmulo de cinzas atrapalha o fogo de hoje a queimar. Já pensou nisso? Às vezes a gente fica, poxa, mas naquele tempo, mas eu senti tanto, mas era tão bom. Mas já era, querida. Se já era, já foi. Então o sacerdote, ele tinha que ter essa noção. Cinza atrapalha o fogo continuar queimando. Ele então retirava toda essa cinza, tinha um local certinho para ele descartar essa cinza, e ele vinha com lenha nova todas as manhãs, colocava lá, e aquele pouquinho do foguinho que tinha ficado de ontem era alimentado não só com a lenha, mas eles abanavam, eu imagino, eles abanando aquilo ali para poder o fogo tomar conta de toda aquela lenha fresca que estava chegando ali. Isso para nós fica assim uma lição muito grande, né? Trabalhoso manter o fogo aceso. Você já deve ter visto, como eu, algumas pessoas no início da caminhada e até entendem muito errado aquele versículo de Apocalipse que diz que o primeiro amor, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Como se o primeiro amor fosse algo que acontecesse primeiro e depois viesse aquela fase de marasmo, né? Mas o primeiro amor não tem a ver com o que acontece primeiro, mas tem a ver com ordem de prioridade. O que é em primeiro lugar para mim? E não o que aconteceu no início. Eu posso ter a mesma prioridade a vida inteira, mas eu não consigo ter um início a vida inteira, né? O início, necessariamente, ele vai dar lugar ao meio, que depois vai dar lugar a um fim. Mas se eu olhar isso aí pela ótica da prioridade, eu posso ter uma mesma prioridade a vida inteira, e é sobre isso. É sobre isso que é queimar pelo Senhor. É sobre isso que é manter-se afogueado pelo Senhor. É nesse sentido que nós devemos manter o fogo aceso. Mas ele não se mantém automaticamente. E tampouco é tarefa de Deus fazer isso. Porque uma vez ele já deu desse fogo do céu para nós. Ele já queimou o holocausto por nós. Agora é nossa função todas as manhãs, assim que as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós, colocar a nossa lenha para queimar. A nossa lenha, querido, somos nós mesmos. É dar de nós mesmos, sabe? É investir na presença do Senhor. A Bíblia vai falar que o morno é tão detestável para Deus, né? Aquele foguinho mais ou menos, né? Deus não despreza não, mas a vontade dele é nos avivar. A vontade dele é soprar sobre nós, para que a lenha nova seja também consumida. Todos os dias tem alguma coisa para a gente queimar para o Senhor, e a gente faz isso em oração. Os nossos momentos coletivos são ótimos, mas a gente bota a lenha mesmo no nosso momento particular, quando a gente lê a palavra,
Quando a gente busca a presença do Senhor, a gente está colocando lenha nessa fogueira. A gente está colocando lenha nesse altar. A gente está renovando o fogo sobre nós. Não deixe o seu fogo apagar. O fogo, quem colocou foi o Senhor. Mas cadê sua lenha? Você precisa colocar, eu preciso alimentar esse fogo. Paulo vai dizer em uma de suas cartas, não extingais o Espírito. E um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é o fogo, né? Então nós podemos deixar a coisa aí minguando e de repente você está assistindo esse vídeo hoje pensando, puxa, eu já fui tão mais afogueada pelo Senhor, eu já fui tão mais apaixonada. Quer ver um teste se a gente está bem apaixonada e queimando pelo Senhor? É quando precisa de grandes coisas para a gente sentir a presença dele. Então a gente chega no culto e a gente não precisa de esperar a hora da palavra para sentir o movimento dentro do nosso coração. A gente não precisa que alguém de fora esteja fazendo alguma apresentação especial. A gente não precisa que seja um evento grandioso. A gente chega e quando um irmão te olha no olho e aperta sua mão de coração, diz a paz do Senhor, querido. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito e o fogo já é alimentado. E nós, aliás, o salmista ele até fala, quando me disseram vamos à casa do Senhor, eu já me alegrei, o fogo já é alimentado. Quando nós estamos afogueados, coisas simples, pequenas, coisas muito singelas, enche o nosso coração, alimenta o fogo do Espírito em nós. Mas quando o fogo está bem baixinho, bem, aquela chaminha pequenininha, sabe? Aí a gente precisa de muita gente soprando, muita gente ajudando, muita coisa acontecendo para ver se essa chama ela aumenta em nós. Infelizmente, com todo o esforço do mundo que alguém possa fazer por nós somos os responsáveis por essa lenha. E no outro dia, sabe o que vai acontecer? Nada. O fogo vai abaixar de novo e se a gente não tomar cuidado, ele vai acabar. Cadê sua lenha? Vamos colocar mais lenha nisso aí? Só depende de você queimar pelo Senhor, arder por Ele. Ele está ansioso para receber de nós o culto em brasas, o culto com fogo, o culto vindo de corações completamente afogueados por Ele. Fica com o Senhor e que o Espírito Santo possa estar ministrando mais fogo em você. Coloca a lenha.